Vamos agora à terceira aula do tema 6. O tema 6 versa sobre grandezas escalares e vetoriais. E essa aula, que nós indicamos aqui por aula 3, versa sobre operações simples, mas na representação geométrica. Ora, vamos começar, a rigor, definindo o que são operações simples, né? Como é que a gente multiplica um vetor por um número? Isso é uma operação simples, né? Então, nós vamos falar de 3 operações simples. Primeiramente, a mais simples, provavelmente, de todas é essa aqui, né? A soma. Eu vou somar 2 vetores. Um vetor V1 com um vetor V2. Soma de 2 vetores. Posso somar 3, 4, 5, não importa quantos. Mas soma, sim, soma é importantíssimo. Não é uma operação muito... Estamos sempre somando grandezas vetoriais. Soma. A outra operação, né? Então essa primeira aqui é soma. Né? A outra operação é a subtração de 2 vetores. Né? Subtração de 2 vetores. Né? Subtração nós indicamos assim, de maneira simples, né? V1 subtraído do vetor V2. Então, V1 menos V2. Uma outra operação, portanto, diferente, não muito, né, da anterior. Somo e subtraio. Finalmente, uma última operação é a multiplicação de um vetor, né, por uma grandeza escalar. Né? Multiplicação. Né? Então, se eu tenho um vetor V, eu vou multiplicar o vetor por lambda. Lambda é um número, 5 vezes V, 3 vezes V. Então, é a multiplicação por um escalar. São essas as operações simples. Né? Agora, nós vamos explicar essas operações simples na representação geográfica. Né? Então, vamos começar por esta aqui. Né? O que é isto aqui? Eu tenho um vetor, né? Veja, esse vetor aqui é V. E agora, eu multiplico esse vetor V por um número, x. O que é x? Um número. Pode ser uma outra grandeza física, a gente vai ver isso depois. Pode ser também. Né? Desde que seja uma grandeza escalar. Né? O vetor que resulta dessa operação, multiplicação por um número, é o vetor resultante, o vetor R. Então, o nosso problema é determinar o vetor resultante, porque esse é o que a gente quer. Né? Qual é o vetor que resulta da multiplicação de um outro por 2, por exemplo? Né? Então, esse é o vetor resultante. Ora, na representação geométrica, isso é relativamente simples. E essa questão é importante porque algumas grandezas físicas são definidas como produto de uma grandeza vetorial, como a velocidade, vezes uma grandeza escalar. O que é importante é que essa grandeza seja uma grandeza escalar. Né? Então, se é uma grandeza escalar, eu posso, por exemplo, definir o momento de uma partícula como sendo igual à massa dela multiplicada pela velocidade. É um exemplo, né? Ora, aqui está, nós estamos agora falando, né, da segunda lei de Newton, que especifica que a força é igual ao produto da massa, que é uma grandeza escalar, pela aceleração. Então, a gente precisa aprender, né,
a efetuar esta operação, mas ela é bem simples, né? Um exemplo é esse aqui. Este vetor aqui é o vetor V. Eu quero determinar o vetor que resulta da multiplicação deste vetor, né, por um fator 2. Aqui eu tenho o vetor resultante. O vetor resultante, né, ele é sempre dado, né, de tal forma que ele tenha o módulo do vetor resultante, né? O módulo do vetor resultante é igual ao módulo de x, né? Módulo de x vezes módulo de v, né? Módulo de v. Essa é a regra, né? E tem a mesma direção se x for positivo. Ou melhor, sempre tem a mesma direção. O sentido é que é o oposto se x for negativo, né? Muito bem. Então, esse vetor tem estas características. Multiplicar um vetor por um fator 2 é esse vetor aqui, que é 2 vezes maior. É isso que estamos aqui ilustrando, né? Ora, eu posso multiplicar um vetor por menos 1. Menos 1. Esse vetor é o vetor inverso do vetor V, né? Veja que se eu somar esses dois, eu vou obter zero, né? Zero. Então, vetor menos V é o vetor V multiplicado por menos 1, né? Tem agora uma outra operação que é a soma de vetores, né? Qual é o vetor que resulta, portanto, o vetor resultante, qual é o vetor que resulta da soma de dois vetores? Bom, para isso a gente faz uso da regra do paralelogramo. Mediante essa regra, esse vetor resultante é o vetor que está na diagonal do paralelogramo. Então, vamos ver isto agora aqui, né, por meio dessa animação, né? Veja, o que nós estamos aqui querendo fazer é somar dois vetores. Aqui tenho, então, um vetor V1, um vetor agora V2, e a soma é esse vetor V, que está exatamente na diagonal, ele está na diagonal, né, do paralelogramo, né? Então, vamos agora explicitar isto melhor, né? Eu tenho aqui, quero somar o vetor V1, este vetor aqui que está em azul, quero somar com esse vetor V2 que está em vermelho. Vou somar esses dois vetores. Veja que o ângulo φ, ele é, a rigor, esse ângulo aqui, provavelmente aqui esteja mal indicado, é o ângulo entre os vetores V1 e V2. Vamos definir esse φ. É claro que ele pode ser determinado como sendo a diferença entre esse ângulo aqui, θ2, θ1, aliás, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo θ2 e esse ângulo aqui é o ângulo θ1, né? Então, o ângulo φ, a rigor, né, nessa notação aqui, é igual a θ2, né, menos θ1, né? É isto. Essa diferença entre os dois. É o ângulo entre dois vetores, né? Ora, são muitos exemplos, né? Isso é uma coisa de grande interesse, é sempre o de determinar a resultante, por exemplo, de duas forças, né? Eu tenho que somar, então, duas forças, é um exemplo, né? Ora, então vamos lá.
a regra do paralelogramo. O vetor resultante, de acordo com o que a gente viu naquela animação, ele é o vetor, né, que está na diagonal do paralelogramo. Como é que eu construo o paralelogramo? É como a gente viu lá naquela animação, né? Veja, eu vou tracejar uma linha a partir de onde termina esse vetor aqui, V2, né, até encontrar essa outra linha começando pelo vetor V1. Tenho aqui o paralelogramo. A regra do paralelogramo especifica que o vetor V é o vetor que está na diagonal do paralelogramo, como vemos aqui nessa figura. Φ é o ângulo entre eles. Agora, o módulo do vetor soma, ele é igual. O módulo ao quadrado, né, do vetor soma, está aqui essa fórmula, que é sempre bom se ter em mente. É a regra do paralelogramo. O módulo do vetor soma é igual ao módulo, agora ao quadrado, né, é igual ao módulo ao quadrado do vetor V1, como está aqui, né, mais o módulo ao quadrado do vetor V2, que é esse vetor aqui, mais 2 vezes V1, V2, vezes cosseno do ângulo φ. Esse é o ângulo φ, o ângulo entre os dois vetores. Então, o módulo ao quadrado do vetor resultante da soma de dois vetores é igual ao módulo de V1 ao quadrado, mais módulo de V2 ao quadrado, mais 2 vezes módulo de V1 vezes módulo de V2, vezes cosseno φ, de acordo com essa regra aqui. Então, se eu souber o módulo de V1, o módulo de V2 e o ângulo φ, eu vou saber determinar o módulo do vetor V de acordo com essa expressão. Qual é a direção do vetor resultante? É simples. A direção do vetor resultante é a direção da diagonal do paralelogramo. É a mesma direção, né? E, finalmente, o sentido. Ora, o sentido é sempre o sentido deste ponto, vamos chamar O, até esse ponto P. Então, é no sentido de O para P, né, como indicado aqui por essa flecha. Então, temos aqui a regra para somar. Um exercício simples é esse, né? Eu tenho um nadador que se desloca a uma certa velocidade V1, né? Mas tem o rio que se desloca a uma velocidade V2, de forma que V2 é essa velocidade do rio e V1 é essa velocidade. E eu preciso saber qual é o ângulo, né, formado por V1 e V2 pelas duas velocidades, e agora o nadador vai se deslocar com uma velocidade que é a soma das duas velocidades, né? A velocidade do nadador é igual à velocidade dele em relação ao rio, mais a velocidade do rio. Então, esse é um exercíciozinho interessante que eu deixo para o aluno pensar. Finalmente, temos uma outra operação, né? Essa operação é esta aqui. Subtrair V1 menos V2. Agora, como é que eu faço? Eu transformo a subtração num problema envolvendo soma de dois vetores. Eu somo o vetor V1 com o vetor menos V2. E eu já sei como construir o vetor menos V2, né? Então, para a gente entender isto, vamos a uma animação. Primeiramente, eu tenho o vetor V1, agora eu tenho o vetor V2, olha só o vetor menos V2, acabei de construí-lo, e agora somo V1 mais menos V2. É
o vetor resultante pela regra do paralelogramo. Portanto, essa animação é boa porque ela explica melhor para a gente, né? Eu apenas somo o vetor V1 mais o vetor menos V2, mas o vetor menos V2, ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas sentido oposto do vetor V2, né? Finalmente, tem o problema de somar muitos vetores, né? Esse vetor resultante, V aqui em preto, né? Veja que aqui eu tenho esse vetor em preto, né? E agora o que eu preciso, na verdade, fazer é somar todos eles, né? O fato é que esse tipo de problema aparece muitas vezes na física, né? Somar aí 3 vetores, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 3 forças, né, aplicadas ao ponto A, né? De forma que o que a gente deve fazer é isto. Primeiramente, eu somo V1 com o vetor V2, né? Eu vou fazendo por partes. Primeiro somo V1 com V2, dá esse vetor em azul aqui. V1 mais V2. Agora, eu somo V1 mais V2 com o vetor V3. Eu vou fazendo por partes. Somo V1 com V2 primeiro, dá esse azul, depois eu somo com V3, veja, dá esse vetor verde, que é o vetor V1 mais V2 mais V3. Finalmente, eu somo V1 mais V2 mais V3 com o vetor V4, dando esse vetor que está aqui na cor negra, né, preta, e esse é o vetor resultante, V1 mais V2 mais V3 mais V4. Então, eu vou somando. Somo 2, depois somo mais um, depois somo outro. E esse é o vetor resultante, então, da soma de 4 vetores. Eu posso estender essa soma para, eventualmente, N vetores.